Hoje nós temos aqui uma batalha bem acirrada, meus queridos e queridas. Dois Pocos de respeito. O Poco X6 Pro, tão famoso aí pelo seu custo-benefício, esse celular realmente é um monstro do custo-benefício. E aqui do outro lado, o Poco F6 Pro, que é um topo de linha que cobra também a mais por isso, tá na faixa aí de seus 3.600, 3.400, enquanto o Poco X6 Pro você vai encontrar na faixa de 2.400, 2.600. São R$ 1.000 de diferença entre esses dois aparelhos que entregam desempenho muito semelhante, eu vou falar para vocês, tá? Mas desempenho, a gente tem aqui grandes diferenças aí na câmera, na tela também temos diferenças, mas esse vídeo aqui eu vou ajudar você a entender se vale a pena para você pagar a mais neste bonitão aqui no Poco F6 Pro, que é um monstro, ou se o Poco X6 Pro vai ser o custo-benefício ideal para você. Lembrando que os dois aparelhos são muito semelhantes aqui em termos de especificações. Eu acho que está um pouco mais brilhante o Poco F6 Pro, porque ele realmente tem mais brilho na tela. Nós temos aqui, ó, 4.000 nits de brilho, é impressionante. Desbloqueio na tela. A tela é uma tela AMOLED de 68 bilhões de cores, com HDR10 Plus, enfim, bem completo, a gente vai mostrar para vocês. E aqui o Poco X6 Pro também tem um brilho muito bom, que é em torno de 2.000 nits, bastante coisa. E ele tem HDR10 Plus, Dolby Vision também bem completinho, só que não conta com esse brilho absurdo aqui do Poco F6. Mas eles têm basicamente o mesmo tamanho de tela, vocês podem ver que a borda é muito semelhante, e a espessura dos aparelhos é basicamente a mesma. O posicionamento aqui, olha, que a gente tem também dos botões é muito semelhante. Então, eles são parecidos em vários sentidos. Só que é claro que tem diferença de chipset e várias outras coisas. Então, bora pro vídeo, que eu tenho certeza que eu vou ajudar você a fazer uma decisão bem consciente. Meus queridos e queridas, antes da gente começar a disputa desses dois bonitões, o link deles estão aqui na descrição para vocês poderem comprar aqui no Brasil, sem taxa, sem dor de cabeça. A gente sempre deixa os melhores preços que a gente encontra para vocês, tá bom? E não se esqueçam que nós temos também o nosso grupo de ofertas, que tá aqui na descrição, tem para WhatsApp, tem para o Telegram, e também temos o Bitec Pague Menos, que é a nossa ferramenta, que tem mais de 100 mil usuários e tem testador de cupom automático, histórico de preço, alerta de preço, vale muito a pena para você economizar, beleza? Dito isso, vamos aqui ao que interessa e falar desses dois bonitões. Primeiramente, vamos começar falando um pouco da parte estética e externa dos aparelhos. Como eu disse para vocês, eles são muito parecidos, os dois contam com a mesma proteção que a IP54. Só que temos algumas diferenças aqui de acabamento. Já no Poco F6, você vai ter aqui vidro. Parece que não é, parece um plástico meio poroso, mas é um vidro texturizado. E a gente vai ter a cor branca e preta, que parece um mármore, isso aqui na minha opinião. E este módulo de câmera, sendo a câmera principal de 50 megapixels. É um aparelho que tem corpo de alumínio, tá? Então é metal isso aqui que vocês estão vendo. E a tela com proteção Gorilla Glass 5 e esses 4.000 nits de brilho, eu tô achando que tá até demais, vou baixar um pouco aqui, ó, para não ficar estourando demais aí para vocês, mas nós temos aqui muito brilho mesmo. Já no Poco X6 Pro, o que a gente encontra? Uma traseira de plástico, não parece plástico, isso aqui eu vou falar para vocês, parece vidro, é o contrário os aparelhos, né? Mas ele já é um pouquinho mais simples, tem o IP54 também e o mesmo módulo de câmera, vocês podem ver que é basicamente o mesmo desenho do aparelho, mas ele passa uma sensação premium bem interessante, então ele não deixa nada a desejar nessa questão aí de acabamento, eu poderia dizer, mas é claro que nós temos aqui no Poco F6 algo mais premium mesmo. Já em relação à proteção de tela, também Gorilla Glass 5. Então vocês podem ver que os dois aparelhos são bem semelhantes nesse sentido. Em termos aí de distribuição dos botões, como eu já disse, vai ser igual. Então os botões aqui de aumentar e diminuir o volume, na lateral, travar e destravar o aparelho. Os dois aparelhos contam, quando eu aproximo aqui, eles querem transferir arquivo um para o outro. Os dois aparelhos contam com desbloqueio na tela, né, na tela AMOLED, e são bem rápidos os dois. Então nisso você está bem sossegado. O notch da câmera frontal também, aqui dos dois posicionaram igual, e som estéreo, então saída de som aqui na frente. Eita, nós caiu, tá vivo, mas é resistente esse aparelho aqui, ó. E na parte de baixo, nós temos aqui a entrada para o seu chip de operadora, saída de áudio e USB tipo C. Um detalhe importante da gente lembrar é que nenhum desses dois modelos tem expansão de memória. Isso que vocês estão vendo aqui embaixo, olha, é basicamente para você colocar o chip da sua operadora.
E é isso aí. Então, compre a memória que você precisa. Nós temos 256 GB de armazenamento a partir de 256 nas duas versões, só que o Poco X6, ele vai ter 8 GB de RAM a partir de 8 GB de RAM, podendo chegar a 12. Agora, já no Poco F6, você vai ter a partir de 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, podendo chegar a 1 TB e 16 GB de RAM. É um cavalo, tá? Agora, olha uma semelhança interessante. O armazenamento desses dois aparelhos vai contar com a memória UFS 4.0. O que significa isso? Que é o protocolo extremamente rápido de memória que você tem aqui. Então, os dois são muito rápidos em tudo que você for fazer, tá? Em gerenciamento aqui de aplicativos, em abertura de fotos da galeria, tudo vai funcionar muito rápido, porque é um HD interno, né, que você tem aqui, muito bom, gente, muito rápido. Então, os dois aparelhos têm essa qualidade. A qualidade construtiva interna dos dois é muito boa. Vamos falar agora de tela dos dois aparelhos, gente. É o seguinte, nós temos aqui 6.67 polegadas, os dois modelos contam com HDR10 Plus, esse aqui que vocês estão vendo é o Poco F6 Pro, tá? E este aqui de cima é o Poco X6 Pro. Então os dois modelos têm HDR10 Plus, Dolby Vision, 68 bilhões de cores aqui na paleta de cores da tela, mas temos aí algumas diferenças, como por exemplo a densidade de pixel do Poco F6 Pro, que é um pouco maior, gente, é 526 ppi, então significa que ele tem mais ponto por pixel, em relação ao Poco X6 Pro, que é 446 ppi, tá bom? Mas são aparelhos muito semelhantes nesse sentido, lembrando que os dois têm som estéreo. O que eu poderia falar para vocês para resumir? Quem se preocupa com qualidade de imagem e só quer o aparelho com uma tela boa, um bom desempenho se você está procurando esses aparelhos, mas o seu foco é mais tela e você quer economizar, o Poco X6 Pro vai ser a melhor opção. Porque existe diferença? Existe. É um pouco mais refinado a tela do Poco F6 Pro, principalmente a parte de HDR, mas ainda assim os dois compartilham as mesmas tecnologias. E o Poco X6 Pro é uma tela muito acertada, tá bom? Só que tem a diferença do brilho. O Poco F6 Pro tem 4.000 nits de brilho, gente, enquanto aqui a gente tem em torno de 2.000, né, que é o brilho máximo dos dois aparelhos. Perdão, 1.800 no Poco X6 Pro, o que é bastante brilho, mas 4.000 nits de brilho é uma coisa incrível de ver aqui no Poco F6 Pro. Então, para quem quer o aparelho para usar em dias de sol, precisa de muito brilho, você tem aqui uma resposta que realmente é uma diferença grande aí de exposição que ele pode chegar. Mas de forma geral, a qualidade de imagem dos dois aparelhos é muito boa mesmo, tá? Eu não tenho nada a reclamar. E vamos aproveitar que a gente está falando da qualidade de tela, vamos falar do som deles. Então olha só, galera, vamos colocar aqui o Poco X6 Pro, pra vocês escutarem um pouco, ó. O som dele é bom, tá? É alto. Ó, esse aqui é só o de cima. Eu tapei aqui o de baixo. E agora os dois juntos. Tá no máximo, não distorce muito. Tem um grave presente, vou adiantar um pouco aqui, ó. Bem satisfatório, tá? Agora o Poco F6 Pro. O que eu percebo? O Poco F6 Pro ele é um pouco mais baixo, mas distorce menos. O Poco X6 Pro é mais alto, mas distorce mais, tá? Mas o Poco X6 Pro, por incrível que pareça, tem mais volume. Ó, vamos trocar. Opa, peraí que eu passei muito sem querer. Ó. Bem no dropzinho eu dei pause, gente. Ô, louco. Agora, Poco F6 Pro, perdão, Poco X6 Pro, distorção é bem maior. Aqui nos 80%, ó, é o ponto mais ideal. Poco X6, Poco F6 Pro. Então o que eu diria? Os dois aparelhos têm um som bom, não é um som, meu Deus, maravilhoso, que vai chegar ali num topo de linha da atualidade, mas são bem justos, eles se aproximam a aparelhos aí já de topo de linha na qualidade sonora. Então eu não acho que é algo que vai diferenciar tanto os dois, tá? Se o seu foco realmente é um celular rápido para você ver conteúdo e tudo mais, e não precisa do a mais que o Poco F6 tem, que o Poco F6 Pro tem, eu acho que o Poco X6 Pro vai ser um ótimo custo-benefício para você se seu foco é audiovisual no sentido aí de ver vídeos, escutar uma musiquinha e tudo mais, tá? É claro que o Poco F6 Pro entrega mais, mas é um pouco a mais, não é tanto assim. E eu quero saber o seguinte, qual aparelho tá te agradando mais até agora? Qual que você acha que você deve
optar e por quê? Comenta aqui pra gente e, é claro, deixa seu like aí no canal, porque ajuda muita gente. E se você não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, para você estar sempre informado, beleza? Agora vamos falar de uma parte muito importante que é desempenho, gente. Hardware, parte de jogos, uso no dia a dia. Becker, vale a pena eu pegar o Poco X6 Pro, que é R$1.000, mais de R$1.000 até mais barato, ou vou pro Poco F6 Pro, que aí já tem o Snapdragon 8 Gen 2, é um cavalo. Antes da gente falar dos aparelhos, deixa eu falar aqui de specs. Snapdragon Gen 2, 8 Gen 2, tá, no Poco F6, que é o chipset topo de linha da Qualcomm da geração anterior, 12 GB de RAM, 512 GB de armazenamento, tem de 256 também, é um cavalo. Já aqui no Poco X6, nós vamos ter no Poco X6 Pro o MediaTek Dimensity 8300 Ultra, que é um chipset bruto de 4 nanômetros, assim como é também o Snapdragon 8 Gen 2, que é de 4 nanômetros, só que ele começa com 8 GB de RAM. Mas a memória dos dois também é o UFS 4.0, como eu falei para vocês. Então, em desempenho, assim, pro dia a dia, vamos falar de jogo, tá? Mas pro dia a dia aqui, meus queridos e queridas, vocês podem ficar sossegados. Deixa eu até tirar um pouco de brilho que tá estourando. Tem que regular aqui, que senão estoura na câmera, gente. Mas vocês podem ficar sossegados, porque nós temos tela de 120 Hz nos dois modelos. A taxa de atualização é tudo muito fluido. Depois eu até mostro a parte de atualização para vocês que eu esqueci de falar. Mas é tudo muito fluido mesmo. Então, para você utilizar esse aparelho no dia a dia, se a sua preocupação é assim, Becker, multitarefa, eu uso muito aplicativo, como é que fica? Os dois aparelhos dão conta? É claro, dá conta com sobra qualquer um dos dois modelos. Não precisa se preocupar, você vai ter aqui 2 cavalos em termos de processamento, tá? Para quem não quer saber de jogo, quer saber só de processamento para uso no dia a dia, o Poco X6 Pro é a melhor opção. Eu já falo para vocês, é o melhor custo-benefício, ele tem muito desempenho, na verdade desempenho de sobra para você rodar seus aplicativos, editar vídeo, jogar seus jogos sem problema nenhum, tá? Para quem não é usuário hardcore, o Poco X6 Pro dá conta do recado de sobra. Eu acho que não vale a pena você gastar R$1.000 a mais para pegar o Poco F6. Só que você tá falando assim, pô, Becker, não vi nenhuma vantagem até agora no Poco F6 Pro. O que tem de vantagem? Calma, que ele tem. Eu vou explicar para vocês. Mas para o usuário que joga hardcore, mas também está mais preocupado com o desempenho do sistema, cara, os dois aparelhos são muito bons e você economiza pegando o Poco X6 Pro, não tem necessidade de gastar mais no Poco F6, tá? Sua preocupação é essa. Para vocês terem uma ideia, em termos de pontuação, o Poco X6 Pro, ele pontua em torno de 1.450.000 pontos ali no AnTuTu. Enquanto o Snapdragon 8 Gen 2 aqui, que é o Poco F6 Pro, ele vai pontuar em torno de 1.500.000 e pouco. É pouca diferença, é pouca vantagem que nós temos aqui em força bruta. É claro que tem diversas outras coisas que o chipset vai considerar, processamento de imagem, gestão de energia, várias outras coisas, mas para poder bruto, eles são muito semelhantes, por incrível que pareça, tá? Então, para jogos e desempenho no dia a dia, você pode ter certeza que o Poco X6 Pro vai te atender muito bem. E aí você vai falar assim, tá bom, Becker, entendi. Poco X6 Pro, melhor custo-benefício para quem quer um mix entre os dois. Agora, eu sou usuário gamer, eu sou hardcore no jogo. Vale a pena pegar o Poco F6 Pro? O que acontece, gente? Eu fiz um teste, eu fiz um vídeo, na verdade, dedicado só para isso. Eu peguei vários jogos pesados, rodei nos dois lado a lado, fiz teste de frame rate para ver quanto que caía entre eles, fiz ali o teste para ver a temperatura dos dois aparelhos. Não vou fazer tudo de novo aqui, mas eu vou explicar para vocês, vocês vão ver as imagens aí também. Os dois aparelhos são extremamente competentes para jogos. Tem alguns jogos que o Poco F6 Pro tem um respiro a mais, ele roda com frame rate um pouco mais alto, tá? Mas não é nada gritante. E um detalhe, eu percebi, por exemplo, que no Genshin Impact o Poco F6 Pro esquentou bem mais do que o Poco X6 Pro, tá? Então o Poco F6 Pro, o Snapdragon 8 Gen 2, é um chipset muito bruto, mas ele tem uma questão ali de aquecimento que me surpreendeu, que eu não vi aqui no Dimensity 8300 Ultra, gente. Fiquei surpreso. E a gente tem aqui no Poco F6 Pro um sistema de resfriamento aqui bem avançado que a Xiaomi colocou. E aí o que acontece? Quando ele aquece muito, o frame rate começa a cair. Então o que eu diria para vocês é que para quem realmente tá pensando no jogo, eu iria de Poco X6 Pro, por incrível que pareça, porque o custo-benefício é muito bom. Mas se você quer um gás a mais,
tem um detalhe de otimização também, que o chipset Snapdragon da Qualcomm muitas vezes é otimizado para certos jogos. Então, você tem essa vantagem. Então, se você quer realmente aquele plus a mais, como dizem, o Poco F6 Pro vai ser a pedida para você. Lembrando que ele já vem com mais memória RAM na versão de entrada, então ele é um aparelho que é o processador topo de linha de um S24 da vida, desses aparelhos mais atuais que a gente vê. Desculpa, gente, eu falei Galaxy S24, é Galaxy S23, tá? É um topo de linha da geração anterior. Então, essa questão da otimização, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vê, por exemplo, que alguns jogos, por exemplo, o Call of Duty, você vê ele rodando, ele trava ali em 120, o nosso amigo aqui, o Poco F6. Já o Poco X6 Pro, que tem o MediaTek, ele trava em 60 FPS, ele roda redondinho, muito liso, só que pela compatibilidade, às vezes, dos chipsets, é mais otimizado para alguns jogos. Mas, por exemplo, como eu disse para vocês no Genshin, eu vi que ele, né, esquentou mais e chegou a 40 graus, 40 e poucos graus quase aqui, enquanto o nosso amigo aqui se controlou muito melhor, o Poco X6. Então, se você realmente está procurando o melhor custo-benefício possível, é Poco X6 Pro na cabeça para jogos, tá? Não é tão grande a pontuação do AnTuTu entre eles. Os dois rodam muito bem os jogos mais pesados, dá para editar vídeo, dá para editar foto, dá para rodar aplicativo, tudo que é jeito. Os dois atendem isso. Só que o Poco F6 Pro, ele tem aquele respiro a mais por causa dessas questões da Qualcomm, do chipset, né, e a memória RAM que já vem a mais ali. Mas eu, sinceramente, é difícil justificar R$1.000 a mais nesse aparelho aqui, só, né, no Poco F6 Pro, só pela parte de jogos. Agora, deixa eu falar para vocês o que eu acho que tem uma grande diferença entre esses dois aparelhos, que não é o que as pessoas costumam comprar quando elas procuram esses aparelhos, mas é a câmera. Eu vou mostrar aqui para vocês vão ver algumas fotos também, mas é considerável a diferença de qualidade, na minha opinião, entre os dois aparelhos. Para quem gosta muito de foto, aí o Poco F6 Pro, ele traz um pacote mais completo realmente, porque as fotos são muito mais equilibradas, o nível de detalhe é melhor, eu gosto mais das cores, o modo noturno eu acho melhor, então não é que o Poco X6 Pro é ruim, mas ele fica mais para trás. A gente vai ter aqui nos dois aparelhos uma câmera de 64 megapixels no Poco X6 Pro e uma de 50 megapixels no Poco F6 Pro, que é uma câmera mais competente, tá? Ultra wide, os dois vão ter câmera de 8 megapixels, tem a câmera macro aí de 2, que é mais para dizer que tem, e a câmera frontal dos dois aparelhos de 16 megapixels, que, na minha opinião, se sai melhor também o Poco F6 Pro, tá bom? Eu vou abrir aqui para a gente poder dar uma olhada. Essas fotos aqui vocês vão ver também, a gente vai mostrar para vocês, mas só para eu poder explicar algumas fotos que eu tirei. Aqui do lado direito é o Poco X6 e aqui é o Poco F6 do lado esquerdo, esse aqui, ó, Poco F6. Então a gente vê o nível de detalhe, as cores, eu vou abaixar um pouco aqui o brilho porque acho que está muito alto, gente. Então olha só, gente, aqui desse lado é o Poco X6 Pro, do lado direito, e o Poco F6 Pro desse lado. Nas fotos à noite, nenhum dos dois aparelhos é um rei de foto noturna, tá? Mas o Poco F6 é muito bom. E a gente vê as cores são mais realistas, olha aqui, ó, o tom de pele aqui do João tá muito mais realista. A gente vê o nível de detalhe, o HDR também traz um detalhe maior aqui no Poco F6. Não é ruim do Poco X6, tá? Mas é que eu tô comparando os dois. A selfie também me agrada mais o Poco F6 Pro, eu acho mais nítido, tem mais detalhe. Então, de forma geral, no modo noturno, o Poco F6 sai na frente, Poco F6 Pro. Gosto bastante do que eu vejo, mesmo quando a gente dá o zoom. Os dois aparelhos são razoáveis, são bem razoáveis em fotos noturnas, mas o Poco F6 Pro é um aparelho muito bom para fotos à noite. Eu gostei do que eu vi, sendo que o foco dele é mais desempenho. Então, olha aqui, por exemplo, essa foto que a gente tirou, eu sentado aqui, e a gente tem o tom da pele mais realista no Poco F6 Pro, uma absorção melhor de luz, um nível de detalhe maior também, é mais suavizado aqui no Poco X6, o que a gente não vê no Poco F6, tá? Então aqui tá uma grande diferença entre esses aparelhos aqui. Aqui é bem perceptível a diferença de absorção de cor do ambiente, que a gente tem o verde aqui para vocês verem, olha. É claro que a câmera tem um tratamento de cor, então vocês não veem exatamente o que eu vejo aqui. E essa é uma filmagem noturna que a gente fez, que vocês vão ver aí um pouco lado a lado. E dá para observar que o Poco F6 Pro, ele absorve bem mais luz. Então, para quem se preocupa com foto noturna, tem essa grande diferença, né? O Poco F6 Pro, por ter o Snapdragon, o chipset que faz o processamento das imagens, a Qualcomm acerta muito nisso.
Então a gente vê uma diferença e é claro que existe um sensor melhor também no Poco F6 Pro. E é curioso a gente ver porque eu gostei bastante dessa câmera aqui, do nosso amigo mais caro. Então normalmente esses aparelhos, eles economizam bastante na câmera e você tem um desempenho monstro, mas com a câmera ali, ok, que é o que o Poco X6 Pro tem. Então ele tem uma câmera boa, não é ruim de forma alguma. Para dias de sol, os dois aparelhos são muito bons, aí a diferença diminui, mas ainda assim a gente vê uma vantagem para o Poco F6 Pro, tá bom? Então se você realmente quer um aparelho com muito desempenho e liga para a câmera, o Poco F6 Pro vai te entregar uma experiência mais completa de forma geral. Mas se o seu foco é mais custo-benefício, você quer mais desempenho para jogos, para o dia a dia, pagando menos, você não ganha tanto assim com o Poco F6 Pro. Tá? O Poco X6 Pro realmente me surpreendeu nessa batalha, gente, e ele se mostrou ser um custo-benefício imbatível. É impressionante o que a Xiaomi fez com esse aparelho, que ela canibaliza os próprios aparelhos dela, né, que custam aí R$1.000 mais caro, por exemplo, que é o caso desses dois bonitos aqui. E para finalizar a parte de câmeras, meus queridos e queridas, vamos aí para o teste comparativo de câmera e já dar uma olhada também nas fotos logo em seguida, beleza? Bom, galera, vocês estão vendo aqui então os dois aparelhos filmando lado a lado. A gente coloca o ícone para vocês verem da onde está saindo o som, né? Qual é o som do aparelho gravado, a gente vai alternando aí durante o teste. Lembrando que os dois aparelhos fazem 4K a 30 frames por segundo, só que o Poco X6 Pro, que é este bonito aqui, ó, ele faz 4K a 30 no máximo. Já o Poco F6 Pro, ele faz 8K a 24 frames por segundo no máximo e também grava 4K 60, que eu gosto bastante. Os dois aparelhos têm modo HDR para filmar, mas a gente está filmando sem o modo HDR ativo, nativo, porque ele é meio chato para você editar, pode dar uma diferença nas cores, então eu preferi colocar o mais básico, que é o que a galera vai acabar utilizando no dia a dia, tá bom? Vamos fazer rápido aqui, ó, o teste de foco. Como é que tá aí, João? Tá bom? A princípio o X6 parecia um pouquinho mais rápido, mas agora tá bem igual. Lembrando que tem a diferença da câmera principal, né? Que é a câmera de 50 megapixels, 60 megapixels. E dá um zoom digital aí pra galera ver, João. Anda um pouquinho, depois a gente vai andar um pouquinho pra vocês verem também. Vai testar ali fora pra vocês verem o HDR nativo dele, com a luz atrás, tá? Zoom de 6 vezes. 6 vezes aí, beleza. Zoom digital que vocês estão vendo, né? Lembrando que os dois aparelhos não têm câmera de zoom dessa forma. E como é que tá aí, João? Tá bom? Tá ok. Tá Legal? bem próximo. Beleza. Aí volta um pouquinho, tira um pouco o zoom. Aí o João tá Andar um andando, pra pouco. vocês verem um pouco aí da estabilização, ó. O que vocês estão achando? Comentem aqui embaixo se vocês estão percebendo alguma diferença, questão do áudio, como é que tá, beleza? Que eu quero saber a opinião de vocês. E agora a gente vai ali pra fora pra testar o HDR, porque mesmo não estando gravando com o HDR ativo, ele tem o HDR normal do vídeo, que é do modo 4K 30 normal, que a gente vai testar lá agora. Beleza, gente, então nós já estamos aqui na sacada do estúdio e vocês estão vendo aí o HDR funcionando dos dois aparelhos e também já está um ambiente mais barulhento, então dá para vocês escutarem como é que fica a captação de cada aparelho. Eu vou vir um pouquinho para cá, que a gente tem os prédios aqui atrás, ó, para ver se melhora um pouco aí o HDR, que daí não fica só o céu ali, ó. Como é que tá, João? Tá ok. Mas o X6 ainda parece melhor pra mim, o HDR. X6 Pro parece melhor? Ai, que engraçado, gente. Tipo, a qualidade da filmagem do F6 é melhor, mas o HDR do X6 expõe melhor. Certo. Bom, então, vocês estão vendo aí, lembrando que o celular tem o HDR nativo dele, tá? Mas não é o modo HDR que a gente está filmando, que ele é mais complexo, digamos. Ok, gente? Então, comentem aí o que vocês acharam e a gente também vai mostrar as fotos para vocês, os testes das fotos. Bom, gente, vocês viram aí com os seus próprios olhos. Não esquece de comentar o que vocês acharam aqui
qual te agradou mais dos aparelhos. E olha só, gente, antes de continuar o vídeo, não esquece de deixar o seu like maroto aí se você está curtindo o vídeo, ativa aqui o sininho para receber as notificações e lembrando que o link desses dois bonitões estão aqui na descrição para você poder comprar no Brasil, parcelado, sem dor de cabeça, tá bom? A gente procura sempre os melhores preços e não se esquece do nosso grupo de ofertas que também está aqui na descrição e o Bitec Pague Menos, beleza? Falando de bateria, os dois têm 5.000 mAh, vão ter um desempenho semelhante, dá para uso de um dia. Tá um pouquinho beberrão, um pouco F6 Pro na minha opinião, tá? Em stand-by eu acho que ele tá puxando um pouquinho mais do que ele deveria. E tem uma diferença aqui daí que é considerável também, que você precisa aí olhar isso, que eu vou abrir aqui a caixa, ó. Vou até tirar um pouquinho o zoom aqui para vocês, que tá muito fechado, né? Então vamos lá. O que a gente tem aqui na caixa de diferente? Opa, tem um outro aparelho aqui. Ah, gente, esse aqui é um outro Poco X6 Pro preto que nós temos aqui, que nós recebemos também. Olha o preto aqui, que vocês acham? Bem bonito, né? Mas qual que é a diferença entre eles? Nós temos carregador de 67 watts para o Poco X6 Pro, que é bem rápido. Vai te entregar uma bateria cheia aí em torno de 40 minutos, mais ou menos. Enquanto nós temos 120 watts no Poco F6 Pro. Aí o jogo muda, porque esta coisa aqui, esse tijolo, carrega o seu aparelho em 19, 20 minutinhos ali, 100%. Então é muito rápido, tá? Então isso aqui também é uma coisinha a mais. E os dois aparelhos vão vir aqui, ó, com a capinha, né, para proteger o aparelho, que é basicamente o mesmo modelo para os dois. Os dois já vêm com a película de proteção aplicada também. Então eles vêm com a capa e com a película. Não dá nem para ver quase aqui, né, porque é muito no cantinho. Mas basicamente os dois aparelhos aí são bem completos nesse sentido. Então você vai receber a mesma coisa, né, carregador, cabo e película. Vamos falar de sistema operacional dos dois aqui rapidamente para vocês entenderem, que basicamente vai ser a mesma coisa, tá bom? Então você vai contar com Android 14, você tem aqui o Xiaomi HyperOS, que é o sistema mais atualizado da Xiaomi que você encontra no momento. Temos atualizações garantidas também para os modelos. Para o Poco F6 são 3 atualizações de Android e 4 de segurança. O Poco X6, gente, eu não lembro de cabeça quantas atualizações são, a gente deixa aqui, coloca para vocês na descrição aqui, na legenda, tá bom? O João vai colocar aí, porque eu não lembro realmente de cabeça. Mas é um sistema, gente, muito fluido. Você tem todas as opções de configuração que a gente encontra na Xiaomi, questão de configuração tela inicial, ícone, os ícones, enfim, não tem muito... Não vou entrar muito no detalhe aqui do sistema, mas é um sistema bem moderno, bem atualizado, que a Xiaomi acabou de lançar, né? Essas novidades aqui. Lembrando que eu só para não esquecer, gente, de falar da tela aqui para vocês, que nós temos a opção aqui de taxa de atualização dos modelos, 120 Hz, ou você pode travar em 60 ou 120, ou deixar no padrão que ele alterna entre 60 e 120 nos dois modelos, tá bom? Eu deixei 120 rodando aqui nos aparelhos para vocês poderem ver no vídeo. E um detalhe, nós podemos mudar a resolução da tela aqui no Poco F6 Pro. Você pode selecionar aqui o Quad HD, né? Ou o Full HD Plus. Enquanto no nosso amigo aqui, Poco X6 Pro é uma tela de 1.5K também, mas não tem opção de você escolher essa resolução. E temos algumas coisas, olha, como motor de imagem AI no Poco F6, onde você pode atualizar, ativar, digamos, aprimoramento de imagem por AI ou HDR, super resolução também, ó, aprimorar vídeo por inteligência artificial, né? Tem umas frufruzices a mais que a gente não encontra aqui no nosso amigo. Isso por causa do nosso amigo Poco X6 Pro, por causa do chipset também. Isso está muito ligado ao chipset, tá bom? Então, meus queridos e queridas, esse vídeo ficou enorme, mas eu não queria deixar nada passar para ajudar você a escolher com muita sabedoria. O que eu falaria para vocês, tá? Quem realmente tá com bala na agulha, quer um aparelho um pouco mais refinado, com uma tela um pouco melhor, com um som um pouco melhor, com um chipset, né, que é um pouco mais bruto, que traz uma câmera mais refinada para você utilizar no seu dia a dia, o Poco F6 Pro é a pedida, tá bom? E um aparelho também mais bem acabado, porque tem vidro, metal, né, e tudo mais. Mas ainda assim, gente, o Poco X6 Pro, para quem tá procurando aquele desempenho bruto e ainda assim uma câmera justa, uma tela muito boa e um uso no dia a dia muito fluido, e um aparelho moderno, é claro, vai ser uma bela pedida. É difícil realmente de recomendar assim, o Poco F6 Pro sem considerar o Poco X6 Pro antes, tá? Se você me perguntasse, Becker, para o seu caso,
Se você fosse comprar esses aparelhos, no meu caso, que trabalho, né, com YouTube, essas coisas, provavelmente eu iria de Poco F6 Pro por causa da câmera, por causa dessas pequenas diferenças. Mas se eu fosse um cara que não preciso disso e tal, ligo mais para... eu tô mais pensando em desempenho, jogo, etc., seria o Poco X6 Pro, mas assim, sossegado, gente. Sossegado mesmo. A Xiaomi acertou tanto nesse aparelho que ela derrubou até os seus topos de linha aí da linha Poco. É impressionante, tá bom? Então, lembrando que os links estão aqui na descrição para você poder escolher o melhor modelo para você. Comenta para mim qual você escolheu, eu quero saber qual você gostou mais. E espero que eu possa ter ajudado vocês aí na decisão, tá bom? Se curtiu o vídeo, like maroto, ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando que na descrição também tem o nosso grupo de ofertas, o Boteco Pague Menos, tudo para você economizar. E a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera.